o bailinho da austeridade. Mais impostos, menos despesa. Jardim reúne-se hoje em Lisboa com Passos Coelho e com o Ministro das Finanças. Parece que é desta que avança o plano de ajustamento financeiro da região autónoma. É matéria principal da jornada informativa e por isso vale a pena lembrar, Ângela Braga, de que forma se desenrolou esta novela nos últimos meses. Em setembro mediu-se o buraco, em outubro o Jardim foi reeleito com maioria absoluta, em novembro os deputados madeirenses testaram os nervos do Governo de Lisboa com a ameaça de chumbar o Orçamento do Estado caso a Madeira perdesse privilégios, mas em dezembro o Presidente do Governo Regional sossegou as hostes, escreveu uma carta de intenções em que formalizou o pedido de ajuda financeira e em que se comprometeu com medidas de austeridade. Chamou-lhe o acordo possível, começou a negociá-lo a 2 de janeiro e dias depois inaugurou uma série de episódios conturbados entre o Executivo Regional e o Ministério das Finanças. Acusou o Governo da República de o colocar com as calças na mão, de lhe impor um documento sobre a ameaça de não libertar dinheiro, por exemplo, para pagar salários, adiou o compromisso e, por fim, perante a intransigência de Vítor Gaspar em aligerar as condições do empréstimo, Alberto João Jardim ameaçou abrir uma crise política, recusou assinar um programa realista e avisou que não se demitia. Neste braço de ferro, poucas vezes se ouviram as vozes do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, sendo que no último debate quinzenal na Assembleia da República, Passos Coelho rejeitou um regime de exceção para a Madeira. Nesse mesmo dia, ou seja, na última sexta-feira, o Presidente da República, a quem foi pedida a intervenção nas negociações, mostrou-se confiante na assinatura de um acordo em breve. A expressão foi repetida esta segunda-feira pelo chefe do Governo. Em breve, espero, afirmou Passos, garantindo que não tinha medo do esticar de corda de Alberto João Jardim. E o que prevê a carta de intenções relativamente à Madeira, antes de mais que a dívida regional passe a ser gerida pela República, depois aumento de impostos, aumento do IVA de 16% para 22%, equiparação de IRS e IRC aos valores do continente, aumento de 15% dos transportes, aumento dos impostos, do imposto sobre produtos petrolíferos, em alternativa ao aumento das portagens. Também está prevista a suspensão dos subsídios de Natal e de férias até ao próximo ano. Outras contas, na madrugada da América, os ricos têm de abrir mais os cordões à bolsa. Perante o Congresso, durante o discurso sobre o Estado da União, Barack Obama fez questão de vincar bem a grande diferença entre aquilo que defende para a economia e aquilo por que lutam os adversários republicanos. A contagem crescente para as eleições de novembro, o atual inquilino da Casa Branca apresentou-se, Christine Lamentre, como uma espécie de Robin dos Bosques. Nenhum desafio é mais urgente ou importante. Barack Obama diz que a escolha é simples. Os Estados Unidos se contentam com uma desigualdade cada vez maior entre ricos e pobres, ou apostam numa economia na qual todos têm uma oportunidade. We can either settle for a country where a shrinking number of people do really well, while a growing number of Americans barely get by. Or we can restore an economy where everyone gets a fair shot, and everyone does their fair share, and everyone plays by the same set of rules. Washington deve parar de subsidiar os milionários, disse Obama, para propor uma taxa de 30% para os que ganham mais de $1 milhão por ano. Obama diz que as regras têm de ser iguais para todos. It's time to apply the same rules from top to bottom. No bailouts, no handouts, and no cop-outs. E por isso aviso aos bancos, não brinquem com os depósitos dos clientes, porque não vai haver mais resgates financeiros. So, if you are a big bank or financial institution, you're no longer allowed to make risky bets with your customers' deposits, because the rest of us are not bailing you out ever again. Obama admite que continua a haver um déficit de confiança na economia, mas garante que os Estados Unidos são hoje mais fortes e apelou à unidade do Congresso para relançar a economia. With or without this Congress, I will keep taking actions that help the economy grow. But I can do a whole lot more with your help, because when we act together, there's nothing the United States of America can achieve. Se houver unidade, não há nada que os Estados Unidos não consigam, garante Obama, que terminou o discurso de 64 minutos com uma mensagem de esperança: a América está de volta. Acabou a brincadeira com o dinheiro dos norte-americanos, aviso de Barack Obama para Wall Street, neste discurso sobre o Estado da União, que está a ser considerado na prática o grande arranque do atual inquilino da Casa Branca para as presidenciais de novembro. Um negócio sobre asas, uma companhia de aviação norueguesa, a terceira maior da Europa, a companhia low cost, anunciou hoje a compra de 222 aviões entre aparelhos Boeing e Airbus. O negócio é verdadeiramente jumbo, como nos diz o correspondente da
TSF na Escandinávia, Alberto Fernandes. Trata-se da maior aquisição de aeronaves na história da aviação europeia. A compra, no valor de 16.200 milhões de euros, é também o maior investimento privado jamais realizado num país nórdico, só comparável aos investimentos do Estado norueguês na indústria petrolífera do Mar do Norte. Ao todo, a Norwegian adquire 122 Boeings, na maioria Boeing 737, e uma centena de Airbus A320. Em adição, a Norwegian assegurou opções para a compra de mais 150 Boeing e Airbus. A aquisição recorde da Norwegian insere-se numa estratégia única para uma companhia low cost de apenas comprar aviões novos para poupar custos de manutenção e consumo de combustível. A Norwegian desfaz-se dos aviões ao fim de apenas 7 anos e nunca adquire aviões em leasing. Ao cabo de uma década de existência, a Norwegian é a terceira maior low cost da Europa e pretende tornar-se na primeira low cost à escala mundial até 2020. Pelo menos não faz poupanças na lista de compras. O gigante da internet Google vai unificar todas as políticas de privacidade dos diferentes serviços, Gmail, YouTube, Picasa, entre outros. A companhia vai assim poder seguir interligando todos os movimentos de cada utilizador. A empresa diz que quer tornar mais simples, mais intuitiva a experiência Google, mas não esconde os objetivos comerciais da operação numa guerra aberta com Apple e Facebook. A operação entra em vigor em março. Os utilizadores nada podem fazer para restringir esta espécie de radar. Quem, por exemplo, for ao YouTube ver vídeos da bola vai certamente receber publicidade a bilhetes para jogos quando consultar o e-mail do Google. Quarta-feira, 25 de janeiro. Faz hoje um ano, a rua árabe do Cairo começava a crescer de indignação contra o longo regime autoritário de Mubarak. A rua desaguou numa praça e Tahrir tornou-se símbolo maior da chamada Primavera Árabe. 12 meses depois, Mubarak, doente, está a ser julgado. E o que mudou, afinal, no Egito? Nuno Guedes colocou a questão a 2 portugueses que já moravam na altura no Cairo. Passou um ano, mas pouco mudou para melhor. Joana Saíra é bailarina de danças orientais. A vida dos egípcios está mais difícil, a economia um verdadeiro deserto. Está em baixo e está em suspenso à espera do que é que vai acontecer e isso prejudicou imensas condições de vida. A inflação aumentou, portanto as coisas estão mais caras. Em termos de condições concretas do dia a dia, eu creio que não melhorou, pelo contrário, tem sido uma travessia do deserto para todos. Para melhor só a liberdade de expressão, Ricardo Oliveira é um arquiteto português que vive há ano e meio no Cairo. Os egípcios perderam o medo de protestar. O mesmo também pode ser todo coerente, mas continuam a falar. Pelos normais cá são mais estranhos, digamos assim, do que há lá na casa. Apesar de que eles também não são, porque em termos de regime propriamente dito, não. A economia está em baixo, mas a opinião é livre. Até a Revolução Egípcia, à semelhança daquilo que aconteceu em Portugal antes do 25 de Abril, ninguém se podia opor ou criticar, no que quer que fosse, o governo por temor de ser castigado, preso, sem aparente razão, torturado, etc. E uma liberdade de expressão geral. Essa é a grande mudança que se nota desde há lá nesta parte. Pelo menos a liberdade de expressão, de poder dizer aquilo que está mal e aquilo que quer que mude. Apesar das incertezas quanto ao futuro, Ricardo e Joana não pensam voltar a Portugal. A Revolução Egípcia está longe de ter um final feliz, mas mesmo assim dizem que as oportunidades de trabalho à beira do Nilo são melhores do que em Lisboa. Esta noite, o primeiro aniversário do levantamento popular egípcio foi lembrado com muita gente a concentrar-se na Praça Tahrir, dançando e cantando no coração do Cairo. Está de parabéns, Eusébio, faz hoje 70 anos, uma figura lembrada por várias gerações, por momentos mágicos no relvado, com a camisola do Benfica, também com a camisola da seleção, um craque, goleador, bailarino. É assim que define o encenador Carlos Fragateiro, que quer transformar a estrela da bola em estrela de musical. Há 3 anos que o ex-diretor do Teatro Dona Maria II alimenta um sonho que tem sido adiado por falta de financiamento. É que, como vamos escutar, é um projeto tecnologicamente ambicioso. A questão da música, da ambiência sonora, temos o mesmo efeito com som surround, como o efeito dos estádios. Temos quando a pessoa entra no espaço, na sala
tenhamos um grupo que sejam atores, cantores, mas também acrobatas. No fundo, é o que é um futebolista. O Eusébio é um dançarino, um acrobata, uma pessoa que tem um corpo que é capaz de fazer tudo. Ingredientes do sonho do encenador Carlos Fagueteiro, que quer ainda este ano, se possível, arrancar com a construção deste musical inspirado na vida de Eusébio. Uma vida recheada de emoções que passaram, por exemplo, para quem escutava os relatos colado ao rádio. É isso que trata de lembrar já a seguir João Ricardo Pateiro, um trabalho com sonoplastia de Joaquim Dias. Faz no centro para Eusébio de cabeça, mete mais na área, sai guarda-redes pelotística, faz a bola, entra Simões, levanta e a bola para o Gol de Eusébio! Ao todo foram 543 remates certeiros em 589 jogos oficiais. Eusébio sagrou-se por 7 vezes o melhor goleador do campeonato e conquistou 2 botas de ouro europeias. Em 1967-68 com 42 golos e em 1972-73 com 40 golos. 11 vezes campeão nacional, sempre com a camisola do Benfica, Eusébio ajudou ainda as Águias a conquistarem 5 taças de Portugal e uma taça dos campeões europeus. Em 1966, sagrou-se o melhor marcador do Campeonato do Mundo em Inglaterra com 9 golos e a sua ação foi determinante para o terceiro lugar alcançado pela seleção portuguesa. Na memória de todos está a reviravolta frente à Coreia, com 4 golos de Eusébio. Com Eusébio da Silva Ferreira, a bola de ouro veio pela primeira vez para Portugal. O Pantera Negra foi considerado o melhor jogador europeu em 1965. No Campeonato do Mundo, após o Campeonato do Mundo, foi o número 1 jogador no mundo, uma cotação elevada, 3 milhões de dólares, na altura 90 mil pontos para o Inter. O rei faz anos. Nasceu numa falala de Rubro Legal, Eusébio da Zanzala, é catástrofe. Parabéns, pois então, Eusébio da Silva Ferreira. Outra página das notícias, para conhecermos a primeira cronologia da literatura portuguesa, que hoje é apresentada em Londres. E porquê em Londres? Porque a obra do investigador Rogério Miguel Puga tem o selo de uma casa editora de Cambridge. Rui Silva conversou com o professor da Universidade Nova de Lisboa para perceber a importância desta empreitada. Era algo que o país mais antigo da Europa ainda não tinha. A cronologia da literatura inglesa, a cronologia da literatura americana, espanhola, e Portugal devia ser um dos poucos países que ainda não tinha. Durante 6 anos, Rogério Miguel Puga mergulhou na história dos livros portugueses com um objetivo: contemplar a tipologia de texto mais variada possível. Portanto, a cronologia começa em 1128 e acaba em 2000, a dar que autores fora de dentro e fora do cano, como é óbvio, e pretende ser sobretudo representativa, não é exaustiva, nenhuma cronologia poderá, obviamente, ser exaustiva, não tem todas as obras de todos os autores. Para escolher os mais representativos, o professor doutorado pela Universidade Nova de Lisboa consultou o catálogo da Biblioteca Nacional e comparou com dicionários de literatura. Este trabalho de correção e de identificação do ano correto em que uma obra tinha sido publicada, penso que foi um trabalho de correção final, foi a tarefa mais morosa e mais árdua. Mas houve descobertas interessantes, diz Rogério Miguel Puga. A temática da saudade, a temática do mar e, sobretudo, temáticas de cariz anglo-português, portanto, sobre as relações entre Portugal e Inglaterra, obras sobre a Inglaterra, ou países anglófonos, que eu identifiquei e fiz uma lista de relatos de viagem interessantes e que fiz uma lista para que, eventualmente, os vir a estudar. Esta cronologia da literatura portuguesa é apresentada oficialmente esta quarta-feira no King's College, em Londres. A obra já está à venda numa editora inglesa desde o ano passado. A editora inglesa vem ajudando para dar um escopo internacional e uma projeção internacional à obra. São 238 páginas que resumem 872 anos de literatura em português. Primeira obra referenciada, Victa Santi Gealdi, de Dom Bernardo,
publicada por volta de 1128. Leituras antigas postas em dia. E agora retomamos os temas que estão a marcar esta quarta-feira, João Paulo Alçada. No primeiro capítulo das notícias, o discurso sobre o Estado da União, esta madrugada na América, Barack Obama colocou pressão fiscal sobre os milionários, diz que é preciso que os mais ricos paguem mais impostos. A empresa TMH diz que podem ficar em causa 500 postos de trabalho. Esta fornecedora de material hospitalar diz que o Estado está em falta com 5 milhões de euros. Em Penafiel, que se concentra o maior número de funcionários da empresa, o Ministério da Saúde, contratado pela TSF, limita-se a dizer que pagou 1 milhão de euros à empresa no final do ano passado. 9/16, daqui a pouco há tudo de ensaio. Estas e outras notícias em TSF.